Tudo bem, e você aí, Fernando? Tudo jóia. Prontos aqui para mais um Bora Fazer Talks número 4. Tem um tema super legal hoje. É um tema que eu nunca vi ninguém debatendo esse tema com galera de inovação. Vai ser bem legal. A Natália é uma profissional excepcional. Fala, Gerson. Gerson está falando da onde, Gerson? Você está sem áudio, Gerson, só para a gente saber de onde você está falando. Olha, Edu, você acabou de resolver a questão de link, não foi? Isso, consegui sim. Obrigado. Eu te mandei via e-mail. Via e-mail, tá bom. Eu mando através de tantas formas. Eu estou vendo About Woman Who? Who the hell is About Woman? Nomes. Olá, boa noite, sou a Carolina. Obrigado, Carol. Carolina Bastila, muito prazer. Aqui é como na Jovem Pan, a gente põe os pingos nos is. Quero saber os nomes. E Carol, fala de onde, Carol? Eu falo de Curitiba. Legal, eu curto muito aí você. Por aqui. Tá, nós temos uma embaixadora aí, que é uma pessoa atuante, que é a Cauana Irina, não sei se você conhece, é do DNA Não. Inovação. Entra ali no nosso site, depois vê Embaixadores Cauana. Eu posso fazer a ligação, porque ela está muito atuante, tem uma empresa que chama DNA Inovação. Tá? E eu estou aguardando algum evento com aí. elas, sim. Tá, eu estou aguardando algum evento aí para vocês organizarem para mim. Só o Sebrae me chama muito, só fala para alguém me chamar aí. Mas eu sempre vou. O ano passado, eu fiz 3 eventos em Curitiba. Então, logo vamos providenciar aí um super evento para você estar aqui. Vou me conectar com ela, com certeza. Tá. A gente está falando aqui com a Djonga Cambuchá, mas é a Camila, tá? A pessoa, quando põe o nome da empresa, tinha que pôr o nome da pessoa. Tudo bem. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Semana passada, o pessoal que me segue viu que eu estive em Cuiabá, Mato Grosso, fui fazer um evento para o Sebrae, participar do primeiro congresso estadual de registro empresarial. É pessoal que trabalha em cartório. E naquela noite jantei com os empreendedores, membros, embaixadores de Cuiabá. A Camila estava presente e nos apresentou, além de nos apresentar, nos presenteou com a sua espetacular Kombucha Jong, né, Camila? Isso mesmo, foi muito bom, foi uma troca excelente, né? A gente conheceu várias pessoas também que são daqui, mas que a gente não tinha contato, foi muito bacana, as palavras do Fernando são inspiradoras. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Cláudia está falando de Recife, é isso? Cláudia está sem fone. Está sem fone, Cláudia? Vamos lá. O pessoal chega sempre um pouquinho em cima da hora. A Natália já está por aí ou não? Grazi está chegando. Grazi, nossa embaixadora também. A Grazi tem uma história engraçada que eu conheci a Grazi há uns anos atrás. Fala, Grazi, querida. Grazi Tonin. Vou fazer um evento em Chapecó e ela me... Olá, tudo bem? Tudo. Estou falando aqui de como a gente se conheceu em Chapecó, né, Grazi? Você era professora e deu um suporte lá. Boa noite, Grazi. Bem-vinda. Conhece o Gerson? Prazer, Grazi. Tá. Tudo bom, Gerson? Sim, melhor agora. Opa. Vamos lá. Quem mais eu estou vendo aqui? Giovanni está falando de Joinville. Estive com o Giovanni há 2 semanas atrás. Giovanni, bom te ver aqui. Rodrigo Figueiredo, meu assistente. About Woman é a Carol.
Fernando Seabra sou eu mesmo. Estou vendo aqui na lista. Sou Joe. Fala, Fernando. E aí, tudo bom? Fala, meu fiel escudeiro Dieter Borget. O Dieter fez o Bora Fazer Talks, só número 2, sobre planejamento estratégico para inovação. Fez o maior sucesso, viu, Dieter? O pessoal está até hoje falando aí, só perguntando. Fez um grande sucesso. E o Dieter vai preparar, eu estou preparando já a primeira mão, eu vou soltar uma surpresa para o Dieter. Uma sequência de slides. Cada Bora Fazer Talks, eu vou fazer uma sequência de slides. Coisa básica, só para vocês acessarem o conteúdo, né? A Grazi, acho que o mês que vem, vai fazer um Bora Fazer Talks, né, Grazi? A Grazi tem um conteúdo. Grazi vai falar só sobre o que aqui, Grazi? Eu quero fazer vários, que eu posso falar sobre vários assuntos, mas tecnologia, inovação, metodologias ágeis. Tá. Estou esperando a Nath, que é a nossa palestrante da noite, ainda não chegou. Vamos esperar. Estou aqui. Aí, Tá ali já. Nath. Tudo bom? Nossa querida Nath, isso tudo bem? Então, 2 semanas atrás estive uma noite em Blumenau, passei o dia com a Natália Schmidt e a galera espetacular, e o dia seguinte estive em Joinville, ali com o Dieter e outros embaixadores e membros. Natália, como é que vai? Como é que está a expectativa aqui para o nosso Bora Fazer Talks 04, conteúdo que roda o mundo? Temos presente aqui o Davi, que está escutando a gente da Austrália. Estamos international, então, hoje. Opa! Total International. Olha o Davi ali. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo certo? Boa Todo mundo noite. animado para hoje? Bastante gente aí, né? Já deve chegar um pouquinho mais. O pessoal chega em cima da hora. Faz parte. Eu também estava na correria aqui. Estava rapidinho aqui abrindo os arquivos para a gente poder conversar. Deixa eu ver se eu boto o link ali de novo. Acho que não precisa não botar o link, não. Já está lá. Então, gente, essa semana é uma semana de muitos eventos na comunidade Clube Bora Fazer, né? Hoje temos aqui o Bora Fazer Talks. Na quinta-feira, faremos pela primeira vez o Bora Fazer Meetup, que a gente vai separar a sala, acho que em 6 minutos, em 4 pessoas, para as pessoas, como eu falo, não se venderem, mas se apresentarem, né? O objetivo é conhecer as pessoas e imaginar como eu posso ajudar essa pessoa. E assim a gente escala só o que a gente faz. Então, tem hoje, quinta-feira, tem um meetup, quarta, quinta e sexta está acontecendo o Salvo Summit Brasil em Porto Alegre, em Poá. É um grupo significativo de embaixadores e membros estarão lá em Porto Alegre para o SSB, Salvo Summit Brasil. E no sábado, em São Paulo, nós faremos o primeiro encontro presencial da comunidade Clube Bora Fazer em São Paulo. Então, quem estiver em São Paulo, não sei se a Grazi vai estar em São Paulo, não sei se a Camila estará em São Paulo. O Edu fica onde, Edu? Você está sem áudio. Maceió, Alagoas. Tá, você vai ter esse encontro da galera de inovação do Catalisa Hub em mais de 130 cidades. E eu vou participar do evento aqui de São Paulo, então faremos o primeiro encontro do Clube Bora Fazer aqui em São Paulo, tá bom? Vou colocar então, Maceió nessa lista aí, tá? Como? Então, a Maceió vai acontecer. Se você tiver interesse, é só procurar. Se precisar, eu te mando o link do evento sábado, que vai acontecer no Brasil inteiro, em mais de 120 cidades. Maravilha. Vai estar acontecendo aí em massa no Brasil inteiro. Vamos lá, vamos dar mais um minutinho, 8h05 a gente começa. De qualquer maneira, o nosso conteúdo vai ficar gravado depois.
para as pessoas só poderem acessar, e tem acessado bastante, né? Só que fica gravado lá no nosso YouTube oficial, tem sido acessado por bastante gente. Quem aqui vai conseguir participar do evento em São Paulo esse sábado e tirar aquela nossa mega foto às 11 horas, lá no CREA, na Avenida Rebouças? Quem está em São Paulo vai poder só participar. Grazi vai. Certeza. Eu vou fugir da imersão aqui em Campinas para ir. Ótimo, vai ser ótimo ver a Camila lá, sempre nos eventos legais e também nos meus eventos. Quem mais tiver oportunidade, eu já botei o link para cadastro, tem que fazer um cadastro, eu vou botar de novo amanhã, para quem não viu ainda, tá? Mas está lá no grupo de membros do Clube Bora Fazer. Gente, vou apresentar para vocês a Natália. Deixa eu pegar aqui os requisitos da Natália, que são impressive. A menina é fera. Quando eu pensei no Clube Bora Fazer, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa onde, primeiro, eu aprenda muito, e quem estiver comigo vai aprender junto, né? Então, só vocês têm visto que eu só trago gente fera, né? Começou com Dieter Borget, depois teve a Camila Comitri, hoje a Natália, fiz a apresentação, ou seja, toda semana, gente fera. Na semana que vem ou na outra, nós teremos um membro que vai falar da Nova Zelândia, depois teremos um membro que vai falar de Barcelona, Espanha, ou seja, sempre gente fera falando conteúdo fera. Natália, abre o vídeo aí que eu vou te apresentar, querida. Tá aberto já. O vídeo, eu não estou vendo você, será que sou eu, só eu que não estou vendo? Pronto, tá. Gente, Natália Schmidt, a pronúncia é Schmidt, Nath? Ja, Schmidt. O alemão a gente fala bem rapidinho, Schmidt. Schmidt. E foi engraçado, né? Eu me reuni para jantar com a Nath e os membros lá em Blumenau. Aí fomos num restaurante alemão, né? Eu falei, só Nath, isso aqui que eu posso comer aqui que seja mais light? Ela falou, cara, aqui é linguiça, cara, aqui é comida de joelho de porco e tal. E foi tão sem a gente graça. até tirou foto, né? Porque eu pedi uma tortinha, uma quiche Lorraine de brócoli, e eles pediram uma linguiça, uma batata rústica maravilhosa. Eu sei que chegou, eu comi tudo que eles pediram, né? E só foi ótimo. Eu tô vendo que chegou aqui. Blumenau tem que comer comida alemã, né? Vir para cá e passar não dá, né? Isso aí. Só chegou outro fera aqui que logo vai estar fazendo um Bora Fazer Talks. O cara do Data, André de Paula, querido André de Paula. Opa, gente, boa noite. Natália Schmidt. Fala, André, tudo bem? Logo vai estar falando. O cara do Drive Data Consulting. Isso aí. Natália Schmidt. Mais um paulista aí? O André está falando de São Paulo, né, André? São Paulo capital. Tá. No sábado vamos fazer o primeiro encontro presencial aqui em São Paulo, dentro lá do encontro de inovação do Catalysa Hub, tá, André? Se estiver por aí, no grupo, eu vou pôr as especificações. Gente, deixa eu apresentar a Nath aqui para ela começar a passar esse conteúdo maravilhoso. Eu vou falar só por que eu quis esse conteúdo hoje aqui. Natália Schmidt, sou fundadora da Schmidt & Partners, administradora, contadora, especialista em gestão estratégica empresarial, MBA em contabilidade, compliance e direito tributário. Puta, só juntou contabilidade, compliance e direito tributário, ou seja, é para pegar toda a cagada que os caras fazem, né, Nath? O que os caras fazem, ela vai lá e passa o pente fino, né? Sabe aquela lixa? Você vai na Leroy Merlin, tem 83 tipos de grão de lixo, de grão de lixa. É aquele último, aquele nível número 82, né, Nath? Pega qualquer coisa. Auditora
pela RINA na Itália em programa de É a ideia. compliance, ISO, anticorrupção. Até quando eu falei com a Nath, eu falei, você aprendeu tudo que os caras aprenderam lá. Quando limparam a Itália, ela falou isso exatamente. Aprendi tudo e trouxe para o Brasil. Treinamento em Harvard Business Review de inteligência e gestão, fundadora da Schmidt Partners. Ou seja, ela é fera. E eu achei que tinha tudo a ver trazer para falar aqui para a nossa comunidade. Vivemos um momento de deixa em que está acontecendo isso, diversas coisas no mundo. Uma delas é o caso da Americanas, que é uma empresa que tem que se sustentar, né? Outras, no momento, nos últimos anos, só no Brasil, mas tem muita oportunidade para pessoas que fazem isso, para gente séria, que é o que a gente faz, né? A Nath chega numa empresa, vê o que tem que ser feito, arruma a casa e faz o chamado só turnaround. Nath, querida, o palco é seu, toca, se quiser subir alguma apresentação, isso vai ser um prazer, mas a pista é sua. Eu só vou pedir para a gente testar a internet. Eu estou tendo um delay quando você está falando. Eu não sei se em tempo real ou está confirmado. Estou sem som, Fernando. Vocês estão conseguindo... Eu cortei o som. Eu estou escutando a Nath. O pessoal está escutando a Nath? Eu estou escutando a Nath aqui em São Paulo. Está picotando. Eu escuto bem, Nath. Está picotando? Estou escutando. Tá. Picotando. Acho que é a minha internet que não está aqui muito boa, então. Vamos lá. Se tiver com delay, eu vou pedir para vocês me avisarem que aí eu mudo a rede. Eu tenho outras opções de rede aqui, tá? Vamos lá, então? Bora trabalhar? Eu vou compartilhar. Nath, então podia mudar já, porque está com delay. Se tiver outra rede, já pode testar, porque está com delay. Tá, então vamos lá. Melhorou, gente? Ficou melhor? Ficou. Tá. Perfeito. Qualquer coisa, você me avisando, tá bom? Eu vou compartilhar aqui, então. Vamos ver. Vocês conseguem enxergar minha tela? Ainda não subiu. Essa confeiteira conheceu doces e pratos bem diferentes numa viagem inesquecível pela Ásia. Alguém esqueceu o áudio aberto aí. Tá. Eu acho que por conta da internet eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Vamos tocando, então, uma conversa mais tranquila. Vai no Gogó e a gente manda depois o arquivo NACT. Fica à vontade. Combinado, combinado. Bom, primeiro eu queria te agradecer, né, Fernando, porque além de ter te conhecido aqui 2 semanas atrás pessoalmente, ter assistido a tua palestra realmente foi surpreendente, e principalmente você ter relatado a tua evolução como pessoa, as suas dificuldades. É legal que a gente vê uma pessoa que a gente admira e consegue se conectar, né? Então, isso é uma coisa que eu admiro muito e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Vou, com certeza, dar meu máximo aqui para tentar dividir o pouco do conhecimento que a gente tem, mas que tem feito a diferença em muitas empresas. Como o Fernando comentou, a nossa empresa ela tem várias vertentes de trabalho, né? Por isso que eu acabei estudando muitas coisas. Vou contar um pouquinho a história para situar vocês do que a gente faz, né? Nós começamos como uma empresa de consultoria aqui em Santa Catarina, apesar de eu ter atuado 10 anos aí em São Paulo, 3 em Curitiba, né? Tive a vivência aí de Sampa. Nós começamos um trabalho bem focado em ajudar a reestruturar empresas que passavam por momentos de dificuldade ou empresas que queriam fazer um trabalho de reestruturação para crescimento.
né? Depois disso, algumas coisas foram se repetindo em vários projetos, né? A parte tributária, né? A gente via assim que muitas empresas pagando tributos que não precisavam por falta de uma orientação ou de um planejamento, né? Onde acabou surgindo a empresa depois de contabilidade e reestruturação tributária, né? A gente chama de inteligência tributária. Isso tudo foi se unindo e quando a gente percebeu, nós estávamos sendo chamados de uma empresa especialista de turnaround, né? Que é o termo internacional para empresas que fazem esse trabalho de reestruturar, principalmente empresas em dificuldades. Óbvio que a gente não atende só empresas com dificuldade. Em alguns momentos da economia brasileira, isso acaba, infelizmente, aumentando, né? Então, em momentos de crise, você pega ali um período de 2015 a 2017, foi um período onde muitas empresas precisaram se reestruturar. Esse momento se repete, né? Desde a pandemia, infelizmente. Então, o grande desafio é esse. E algumas verdades, elas vêm mostrando para nós que a cabeça do empresário é o grande desafio, né? Porque a grande maioria das empresas hoje, elas são empresas ou de gestão familiar, ou um cara que, enfim, saiu de onde ele trabalhava, quis empreender, e aí começam os desafios, né? Primeiro desafio é você saber o que você vai fazer com a sua empresa. Tá, mas eu vou abrir que empresa? Que tipo de empresa? Então, se você vai conversar hoje com o empresário, ele não está nem preparado para entender que, dependendo do tipo de empresa que ele escolher, ele já vai tributar diferente, né? Então, já começa por aí, essa decisão. E a gente vê outro padrão se repetindo, que quando você chega numa empresa que ela já apresenta dificuldades, a primeira coisa que a gente ouve é que o problema é que ele está sem dinheiro. A gente sempre ouve isso. E a gente acabou criando uma frase que virou verdade, né? O problema não é o dinheiro. Esse é o tema da nossa aulinha de hoje, né? Por que que o problema não é o dinheiro? Porque a grande maioria das empresas, quando ela percebe que ela tem um problema, é porque lá no final do caminho faltou dinheiro no caixa. Então, ali que ela percebe que ela tem um problema. Então, a grande maioria das pessoas acaba fazendo essa confusão. Estou com problema porque eu estou sem dinheiro. Ou, o banco me negou um empréstimo. Eu já ouvi muito isso. Se o banco tivesse me arrumado aquele empréstimo, tudo teria sido diferente. Se o parente tivesse me emprestado dinheiro, eu não estaria aqui agora. Então, isso é uma máxima em empresas de pequeno e médio porte e até nas grandes, tá? Nós temos muitas grandes empresas. Nath, pode falar. De acordo com a sua experiência, você acha que esse chororô é culpar a falta de dinheiro? E eu vou querer aqui uma parte do nosso querido CFO podástico Paulo Feijó. Você acha que esse tipo de chororô é mais comum nas empresas muito grandes ou nas muito pequenas? Para mim, eu pros acho dois, que só pro em qualquer empresa, se a gente aqui fica jogando, todo mundo chora e ninguém tem razão. Né? Uns querem menos imposto, outros querem mais imposto, outros querem crédito. E o sistema tributário, a Nath vai falar, é um grande caos, né, para controlar. Né? Mas, Nath, toca. E seguindo essa linha de raciocínio, né, a gente fala em alguns pontos bem importantes de enxergar isso, né? A questão financeira, na verdade, ela é só uma consequência de algo que está errado antes disso, né? E você chegar a essa conclusão do que está errado, geralmente não é uma coisa só, né? Geralmente é uma junção de fatores. E a gente ouve muito, às vezes, empresas ou querendo recurso, né? Não estou conseguindo dinheiro com o banco, porque um das nossas vertentes é também essa parte de investimentos, né?
ou ajuda em negociar passivo, dívida, né? Eu estou pensando em entrar com uma RJ porque eu estou precisando renegociar minhas dívidas. Talvez algumas pessoas vão me crucificar, mas eu não sou muito fã de RJ. Eu digo que é o último dos últimos casos, porque geralmente para a empresa não é bom. Geralmente é bom para advogado que fez, para algumas pessoas, mas em geral menos de 3% das empresas que entram com uma recuperação judicial, elas conseguem de fato se recuperar, né? Porque tudo que você faz dentro da empresa requer planejamento. E a própria recuperação judicial, quando uma empresa nos procura e pergunta, estou pensando em fazer isso, você planejou fazer isso? Né? A primeira coisa. Até a falta de dinheiro ela tem que ser planejada, né? E algumas coisas que a gente percebe que são os momentos onde as empresas cometem esses erros, primeiro deles é no crescimento. Quando esse crescimento ele não é planejado ou estruturado, eu tenho muitos casos para dar de exemplos para vocês. Eu acho que isso é legal, não vou falar o nome das empresas, obviamente, mas vou citar algumas situações que eu acho que é legal para vocês irem absorvendo o que eu estou querendo transmitir para vocês. Nath, posso fazer uma parte? Pode, claro. Você sabe que o primeiro choque que eu tive na vida ao escutar esse tema foi quando eu estava tendo aula com Peter Drucker, e ele falava, vocês têm que tomar só tanto cuidado com a queda quanto com o crescimento. Se a gente não souber o que foi feito passo a passo para o crescimento, a queda vai ser maior do que teria sido no início. Com certeza. Com certeza. E tem alguns setores que eles são mais desafiadores ainda, né? Vou dar exemplo de setores diferentes para vocês irem sintonizando. Teve uma empresa do setor têxtil, então vocês já sabem, né? Trabalha com grandes magazines, prazo de recebimento é extremamente longo, você trabalha com tudo na frente. Essa empresa faturava 3 milhões, quando nos procurou ela tinha saltado para 5 milhões. Então, a gente não precisa nem fazer conta, né? Se o prazo de recebimento dele era 180 dias e ele estava pelo menos 3 meses antes colocando dinheiro para comprar fio, mandar TC, tingimento, enfim. Quando ele entregava o produto, ele ainda esperava mais 180 dias para receber. Então, ele antecipava 100% do faturamento dele. Resumindo, ele conseguiu crédito para fomentar esse crescimento. Ciclo operacional longo, perfeito. Eu tento evitar termos muito técnicos porque a gente possa nivelar sempre para que todos entendam, né? Então eu procuro ser o mais simples na linguagem possível, mas exatamente, ciclo operacional longo. É um setor que sofre demais. Então é um setor que para crescer, nossa, ele tem que ter alguns meses de recurso para poder trabalhar esse período. Vou dar outro exemplo, tá? Quando você pega uma empresa que você vai olhar, por exemplo, a indústria, e você começa a ver perda de matéria-prima, produto sumindo, o cara do compras dizendo que comprou tantas toneladas, você vai ver, chegou quase metade do que era para ter sido. Você começa a achar várias coisas desconexas que ou é corrupção ou é falta de controle. E na grande maioria das vezes, a falta de controle gera desconfiança da corrupção, né? Então, são coisas que uma coisa empurra a outra. Você percebe mais uma vez que o problema não é o dinheiro, é a falta de controle de onde o dinheiro está indo, né? Teve um caso de uma indústria que, quando nós assumimos a gestão, nós fomos fazer a primeira compra de insumos e os insumos, na verdade, é commodity, né? Então, quando é commodity, o mercado ele é nivelado. E você conseguir quase 20% de redução falando com o mesmo cara, outra pessoa ligando para ele, cotando. Então, são coisas assim, não é milagre, né? É você fechar todas as pontas, você controlar de fato a informação e você ver o que a maioria é falta de controle. Nathalie, é isso? A Nathalie mandou ali, falta de controle. Esse é o problema de todas as empresas que a gente chega precisando de ajuda. Falta de controle em algum momento. Ou é na produção, ou é no financeiro, ou é no processo, tá? Então, voltando à máxima, crescimento tem que ser estruturado
e esses ruídos, vamos chamar de ruídos de gestão, a falta de controle, são coisas que, se você não resolver rápido, o problema ele só piora, né? Porque a folha ela não vai esperar, o tributo não vai esperar, o insumo não vai esperar, e se você atrasar um dia do insumo, é fábrica parada, né? Qual é o tamanho do prejuízo disso? Alguém está levantando a mão. Lourdes, pode falar. Onde é que está Lourdes? A Lourdes vai entrar aqui ou vou tocando? Ó, Daniel, tem gente falando alguma coisa aqui, ó. A Daniela, eu conheci uma indústria que não tinha nem gestão operacional, estava faturando milhões e nem gestão de custos tinha. Uma loucura. Conheceu... Hoje a Petrópolis entrou em... Não foi bem uma recuperação, uma tutelar. Para bancos, né? Para bancos, em 4,2 bi. Né? Sim. Nossa. Mau planejamento e, enfim, passaram pela pandemia e não tinham planejamento nenhum. Eu não sei se a notícia que eu recebi na sequência era verídica, que eu não tive tempo de validar, mas depois eu recebi uma outra notícia falando num passivo tributário de 600 milhões. Então, esse tipo de informação é extremamente importante, porque se você não tem um planejamento para resolver um passivo desse tamanho, como é que você vai recuperar uma empresa, né? E ajustar isso é um desafio muito grande, porque, ok, talvez você vai levar 30 anos para pagar esse passivo, agora se você não tiver com ele resolvido até lá, é um problema, você não vai tocar a empresa, né? Continuando o raciocínio, né? O segundo ponto, que é muito comum a gente perceber, agora olhando um pouco para fora da empresa, é a falta de conexão com o mercado. Então, vou dar um outro exemplo para vocês. Rolou um surto, né, de cervejarias no país, né? Então, muitas delas são nossas clientes e algumas delas precisaram bastante de direcionamento, porque algumas estavam totalmente focadas para os eventos, para os pubs, né? O mundo noturno. E aí, quando chega uma pandemia e fecha tudo, ou você se readequa e reestrutura o seu comercial, ou você vai ter problemas, né? E uma em específico, nós tivemos uma situação extremamente de desconexão com o mercado por conta da pandemia. Depois da pandemia, eles tinham um produto muito premium, né? E o produto muito premium, quando começa um momento da economia como a gente está esse ano, né? Onde o poder de consumo ele vai sendo corroído pela inflação, qual é a primeira coisa que a população faz? Ela vai, de alguma forma, se readaptar, né? E o produto premium, geralmente, é o primeiro que sofre, né? Então, esse entendimento do mercado, de entender que agora eles teriam que se adaptar e abrir o mercado não só para as premiums, mas atender, digamos assim, o público B e C, eles ficariam fora do mercado, né? E aí você entender o lado de fora para poder replicar isso internamente é muito difícil. Porque às vezes você tem já uma produção toda adaptada para um tipo de, por exemplo, né? Você pega a indústria de refrigerante, ela vai envasar 2 litros, ela vai envasar... O Fernando tá... Fala aí, Fernando. Nath, a maioria das pessoas aqui trabalham na área de inovação e tecnologia, né? Onde a gente consegue ter uma agilidade. É uma agilidade em tecnologia e a gente fala, de um ciclo de 3 a 6 meses. Uhum. Cara, só como os caras fazem numa cervejaria, né? Para mudar, criar um produto novo, para mudar uma linha de produção, o setup de entrada, o de saída, adaptar o canal de distribuição. Eu, que não atuo na área, me vem na cabeça, igual comprar casa velhas, põe no chão e constrói de novo. Mas tem solução. O que vocês têm feito? Esse é o principal desafio, porque no momento de reestruturação, geralmente você está lidando com escassez de recurso, né?
ou com a venda problemática naquele momento, ou seja, não está geralmente conseguindo pagar as contas, né? Como é que você vai falar em, de repente, fazer mais investimento em, sei lá, qualquer linha de invase? Hoje está 3, 4 milhões para uma indústria, né? Então, como é que você vai falar que o cara tem que gastar mais, né? Vou te contar uma das soluções de uma dessas empresas. A gente uniu força com outro parque fabril. Parte da produção fazendo em parceria com outro. Não tem dinheiro para fazer agora, mas já começa a se recuperar em parceria com alguém. Então, por exemplo, nós temos um case aqui que nós unimos força de venda e de logística de mais de uma indústria. Eles não são concorrentes, são produtos que fazem sentido para o mesmo vendedor trabalhar, vamos dizer assim, a logística compartilhada. Então, esse é um case que deu super certo. Eu tenho a mesma equipe de vendas da empresa A, B e C, vendendo o produto da A, B e C, a logística de A fazendo região tal, a logística de B fazendo outra região, e a logística de C, outra região. Então, esse projeto, que começou como uma ideia meio louca, né? Foi mais ou menos assim. E se, né, a gente pegasse os vendedores daquela empresa e botasse para vender esse produto também? E se a gente aproveitasse aquele parque fabril lá que está ocioso para fazer o produto para essa outra empresa? E isso deu muito certo, porque a tendência é essa daqui para frente. O brasileiro ele demorou muito para aprender a fazer parceria, né? Você fala com um americano, para ele é normal. Não, vamos ganhar dinheiro juntos. O brasileiro tem ainda muito uma cabeça egoísta de, não, ele é meu concorrente. Quando eles entendem que não é isso, que tem espaço para todos e que unindo essa força, eles conseguem ter muito mais penetração de mercado e mais força de fato, né? O projeto vai muito mais longe, tá? Vocês podem ter certeza. Então, um projeto que talvez eu levaria 1 ano para reestruturar uma área comercial, você já pega uma área comercial que existe com uma força de venda de sei lá quantos vendedores e já coloca para dar resultado ali em 30, 60, 90 dias de trabalho. Isso é tempo recorde, né? Então, você pensar diferente. Essa é a ideia, pensar diferente, buscar soluções, tá? E vamos lá. Queria aqui ter um adendo, primeiro do professor Ney Grando, seu querido Ney. Ney, como você acha que esses momentos aí onde grandes empresas têm que se unir para as duas venderem almoço, para as duas conseguirem comprar jantar, né? Como que a gente que fomenta o empreendedorismo de base e os empreendedores aí que estão criando inovação podem criar suas soluções para ajudar essas empresas que estão nesses momentos de dificuldade? O que você tem visto e fomentado na sua base? É claro que eu tive experiências terríveis, como vocês tiveram e viram entre os seus conhecidos, se não foram pessoais, inclusive, das dores que tivemos aí com relação à pandemia, né? Todos sofreram, todos tiveram que se reinventar, em especial, principalmente, aqueles que, por exemplo, restaurantes, tiveram que fazer delivery, mas qual é a minha saída, né? Eu admirei aí, até coloquei o comentário para a Natália, que é exatamente isso. Eu vejo muita gente pensar até ouvi muito mas e que eu acho que é um termo meio pesado, mas é que muito, sabe, a gente está falando hoje de ecossistema versus ecossistema, né? Ou seja, o cara quer parceria, mas para ele, né? Eu quero que venham a mim, que me ajudem. Eu não quero ajudar. E essa forma que a Natália apresentou é um exemplo perfeito de como as empresas podem se ajudar. Eu tenho uma fábrica, eu tenho uma produção, ela tá precisando produzir mais, mas não pode expandir no momento. A minha está usado meio período, ou tem dias que não usa, ou tem um período que não... Eu posso emprestar meu equipamento, ou sublocá-lo, né, e tal. Eu posso ajudar com a minha equipe de venda para fazer distribuição, e isso que é parceria. Parceria é unir recursos, unir pessoas, unir
maquinário, tudo que você tiver, um a favor do outro, na hora de resolver os problemas. Ah, mas quem vai ganhar? Como é que vai ser? Então, isso tudo é combinado. Isso tudo é possível, desde que você converse, que você negocie, que você demonstre proatividade na ação de resolver problemas. Eu não digo que é fácil, não é fácil. Aliás, empreender em nenhum aspecto é fácil. No Brasil, o mais difícil ainda, a gente sabe que muitas vezes, ao invés de nos ajudarem, nos atrapalham órgãos e coisas assim que deviam estar dando pleno apoio. Mas eu não tenho muito mais a dizer. Eu acho que todos aqui viveram as situações e eu admiro a criatividade do brasileiro e eu admiro que muitos conseguiram vencer. O que a gente percebeu foi que alguns ficaram endividados, outros quebraram, mas uma quantidade menor conseguiu, às vezes, encontrar nichos e formas de agir nesses períodos difíceis que fizeram que era alta lucratividade. Então, vai esse tipo de... Um outro parabéns que eu quero dar ao Fernando pelo trabalho que ele está fazendo aqui. Eu acho lindo o que ele está fazendo, onde ele pega e traz todo um ecossistema de empreendedores, nem todos são inovadores, né? Porque a inovação é necessária, né? A médio e longo prazo, mas para o dia a dia a gente tem que empreender na produção, na eficácia, na eficiência de fazer as coisas acontecerem. E quando você tem um ecossistema que compartilha ideias, que troca possibilidades, onde um olha para o outro com um olhar diferente de se concentrar no próprio umbigo, mas num olhar de se concentrar com uma visão de ecossistema, com uma visão de coletividade mesmo para a resolução dos problemas, é outra coisa, né? Então, nesse sentido, Fernando, meus parabéns a você e toda a sua equipe. Com certeza, com certeza. Posso falar em paraguaio? Pode. La equipe soy yo. Às vezes é o que basta, aqui, né, Fernando? Eu tenho um fiel escudeiro aqui na sala que nada aconteceria sem ele, que é o Dieter, que está aqui na sala. Sem esse cara, nada do clube estaria acontecendo. E tenho também uma grande agência de publicidade digital e arte em Ji-Paraná, interior de Rondônia. Meus queridos da Sumos Digital, o Matheus Vilas Boas. A nossa equipe é enxuta como uma startup só deve ser. E nós já nascemos de startup, inclusive quem testou hoje, implementei o nosso chatbot. Não sei se vocês testaram, tem meus conteúdos, os meus artigos, a minha metodologia. Nós já somos uma startup. Olha que loucura, Ney. Impressionante. Eu estou assim de queixo caído com o que vocês criaram junto comigo. Nath, segue aí, querida. Fernando. Mas é assim que começa, né? Posso fazer uma perguntinha para a Nath? Isso, eu ia falar, o André de Paula está com a mão levantada aí. Nath, eu quero aproveitar essa grande experiência que vocês têm em turnaround e perguntar, eu imagino, na verdade, que grande parte dos problemas que vocês devam encontrar tem a ver com o modelo operacional dentro das empresas, né? Exato. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho e desse algumas dicas para nós, como detectar o início, né? Principalmente com o crescimento, as coisas mudam, processos mudam, né? Uhum. E o modelo operacional costuma ficar com algumas deficiências, né? Queria que você desse algumas dicas para a gente como identificar um modelo operacional que começa a ficar deficitário. Geralmente ele começa a dar alguns sinais um ano antes de fato, o problema acontecer, tá? A maioria das empresas, quando ela tá bem, ela tá com caixa, então, geralmente começa a sangrar esse caixa, começa a reduzir suas reservas, daqui a pouco ela começa a tomar um crédito, porque, tá aqui, vai, para eu não antecipar, vou pegar esse limite, daqui a pouco, vou precisar antecipar, duplicata para fazer folha. Geralmente é um ciclo um pouco mais longo, né? Eles vão geralmente esgotando todas as opções primeiro, tá?
E muitas dessas empresas já estão nesse ciclo vicioso e não conseguem sair dele, tá? Isso também não é saudável, ficar nessa antecipação de duplicata, e banco, e FDIC, securitizadora. Geralmente é ali que começa o problema. Ou você começa a deixar o imposto para trás. Tá? Esse é outro. Vou deixar de pagar o imposto esse mês, em vez de eu tomar dinheiro no banco, depois eu parcelo lá, que é mais barato, e pago parcelado para o governo. Então, geralmente, são alguns mecanismos que o brasileiro, como sempre, foi se inventando na dificuldade, né? Vai utilizando até esgotar as possibilidades. Esgotou as possibilidades, aí geralmente ele pede socorro, que aí ele já não sabe mais para onde ele corre. Aí já pediu dinheiro para todo mundo, já começou a ter o crédito negado, hoje já está negativado, enfim. Geralmente esses são os sinais. No financeiro você enxerga o problema, né? E aí quando você vai para dentro, você começa a enxergar outros problemas. Por exemplo, se você analisar um balanço de uma empresa de lucro real, ok, você vai conseguir enxergar a empresa. Agora, meu Deus, muitas empresas que vêm para nós nesse período de mudança, às vezes não tem nenhum balanço que dá para você olhar e entender o que aconteceu. Então, primeiro é entender os números. Tá? Quanto você está faturando? Quanto está custando, né, a operação? Você tem estoque? O estoque também é uma das primeiras coisas geralmente a ser consumida. Você começa a consumir o estoque. Antes eu tinha estoque para 3 meses, para 1 mês, para 15 dias. Agora já estou fazendo hoje para entregar amanhã, daqui a pouco eu estou fazendo hoje para entregar daqui a 3 meses, tá? Então, esses são sinais muito... não tem como errar, tá? Tá fazendo alguma dessas coisas, tá errado, tem que ajustar, não tá saudável, tá? É proibido fazer isso? Não, mas isso é um sinal de que você está deixando de estar saudável, tá? Vocês puxaram a conversa no ponto principal que eu ia entrar agora, que é a inovação. A maioria delas deixa de inovar. E você consegue perceber estruturas muito pesadas, amarradas, onde nada pode, tá? E aí, quando começa nada pode, o tempo de resposta da empresa ela começa a ficar cada vez mais lento. Então, por exemplo, o mercado mudou, só que a empresa ela não consegue mudar na mesma velocidade, porque o processo dela está engessado, o sistema não permite, o funcionário não consegue pensar diferente, porque ele só foi ensinado para fazer aquilo. Então, o grande desafio é você quebrar isso, né? Como que a gente usa a inovação para reestruturar essas empresas? De novo, gosto de dar exemplo, na prática, né? Porque falar é fácil, botar para rodar é outra coisa. Essa mesma empresa que eu comentei com vocês da fábrica de refrigerantes, o financeiro tinha 5 pessoas. Por um faturamento, vamos chamar de 1. Com a reestruturação comercial, com a mesma equipe, no segundo mês a gente foi para 2,5 de faturamento, tá? E no terceiro mês nós fomos para 4, em relação a 1, tá? Crescemos 4 vezes. Hoje eu tenho 2 pessoas no financeiro, tá? Nós estamos em fase de automação da parte financeira vocês sabem muito melhor do que eu que existe robô de conciliação bancária, né? A gente utiliza tudo isso mais um pouco. Então, tudo que tem de tecnologia para facilitar e agilizar os processos, a gente usa. Então, por exemplo, se eu tenho um robô para conciliar, que ele já me mostra o que eu faturei, o que eu paguei, já concilia isso e manda para o contábil. Eu só tenho que um analista fazer a conferência para ver se deu tudo certo. Olho o relatório onde me gerou os erros. Eu preciso de 5 pessoas para fazer esse processo? Não, eu preciso de gente pensando, não executando, né? Acho que temos uma fila aí, David. Sim. Antes eu tenho um comentário. Eu tenho uma pergunta para o nosso novo membro. Primeiro, eu queria agradecer o Ederson Lima, está de fone de ouvido, Ederson. Só queria agradecer, você entrou na nossa comunidade hoje. E uma pergunta específica para você, Ederson. Você é um cara de tecnologia, tem uma software house que faz software para chão de fábrica. Tá? Você tem uma agilidade que essas empresas grandes precisam. Você teve mais demanda. Tem gente com áudio aberto aí, gente, se puder fechar. Como que o seu dia a dia
mudou de dinâmica, com médias e grandes empresas precisando ter mais agilidade. Só você, como um cara que cria agilidade, software para chão de fábrica, encontrou mais mercado, os caras estão entendendo o que você entrega. Manda brasa. Sim, Fernando, obrigado aí pelo convite, né, primeiramente. É um prazer estar participando dessa galera aí, que está querendo ir para cima, né? O mercado, no último ano, principalmente no tempo de pandemia, grandes empresas, elas estão abertas à mudança muito rápida. E é engessado a parte interna da indústria, né? A parte interna dela. O que ela faz, ela terceiriza para empresas de fora fazer isso de forma mais rápida, né? Que é o meu caso. Eu posso dar exemplo dos últimos 3 clientes que entraram, né, para a minha empresa. Eles entraram e quando eu faço uma proposta, por exemplo, de algum trabalho, a gente coloca um valor e esse valor é para fazer alguma atividade sem escopo, pra você ter ideia. Então, a gente não faz um orçamento do escopo pré-definido para entregar aquilo e receber. É o contrário. A gente fala, o cliente fala, te dou 100 mil reais para fazer um trabalho. Vê até onde consegue chegar com 100 mil reais, pra você ter ideia. Como que está o mercado muito louco nessa parte de tecnologia para a indústria, entendeu? Maravilha. Ou seja, cara, só não sei o que você pode me entregar, mas me salva, eu só tenho isso. Exatamente. E assim, eu posso dizer, não defendendo meu peixe em si, mas a aplicação de tecnologia, machine learning, inteligência artificial no chão de fábrica, o payback é muito rápido, né? Tecnologia onde não tem, que é chão de fábrica, o payback é muito rápido. Depende do que coloca, como que está a saúde, né, da parte estrutural da empresa, chega a ser menos de um mês um payback de um projeto desse, entendeu? Eu vou aproveitar, vou querer passar a bola para o André de Paula. Você está aí, André? Puder abrir o vídeo? Estou aqui. Você com um trabalho brilhante de análise de dados, só data mining, data science, você reparou que esse momento de dificuldade de grandes empresas, se começam a se atentar mais na necessidade de transformar dado em informação em conhecimento, para tomar suas melhores decisões suas gerenciais, e como que isso está ligado à inovação e está ligado ao que a Nath faz no dia a dia? Não, bacana. Notei sim, eu acho que a pandemia, até concordando com o Ederson, eu acho que a água bateu, né? Então as pessoas começaram a se movimentar de fato, né? O primeiro ano da pandemia, tanto o primeiro quanto o segundo, 2020 e 2021, foram anos, obviamente, com todo o transtorno, todo o problema que a gente viveu, mas do ponto de vista de negócio, foi um ano muito bom para a Driven, justamente porque as empresas se viram ali num momento que não sabiam o que fazer, né, funcionário não podendo ir trabalhar, e obviamente isso requer um pouco mais de eficiência. E o que a gente faz com dados é justamente a gente conseguir detectar cenários com maior probabilidade de sucesso e, com isso, tomar decisões de forma mais assertiva, ou seja, ser mais eficiente, né? Então, o que isso tem relação com o trabalho da Nath, por isso até que eu fiz a pergunta agora há pouco de como identificar esses sinais, né? Então, tá atento a esses sinais que a Nath colocou de um modelo operacional deficitário. Nenhuma empresa nasce e se estabelece com modelo operacional deficitário. Todas elas geralmente nascem e se estabelecem com modelo operacional bem ajustado, mas devido ao crescimento rápido, né, ou desorganizado, ou mal planejado, como o Ney colocou aqui também, isso faz com que o custo cresça num nível diferente da receita. Né? Geralmente a receita, a gente observa que ela cresce numa exponencial diferente do custo que cresce em degraus. Né? Então, se a pessoa não tiver isso muito bem estruturado e atento com os principais indicadores chaves ali da saúde do negócio, está correndo o risco de acontecer o que aconteceu com as americanas e que a Nath acabou de explicar aqui, né? Você vai tomando práticas ali de antecipar e é 1,5% hoje, são 2% amanhã, e eu arrolo isso, arrolo aquela dívida, daqui a pouco chega aos 40 bilhões que a gente está vendo nas americanas, né? Então é fácil entender como uma empresa desse tamanho chega a esse ponto, né? É justamente o que a gente falou antes, né? Deixa de pagar o tributo. Não, depois eu negocio, mas ele faz parte da sua conta, né? Tem que pagar a conta.
O último comentário é esse, quero que você pegue o palco de novo, Nath. Teve gente que já me falou assim que eu sou um maestro só no que eu faço, né? De unir pessoas e o networking sustentável, que é o que a gente está fazendo. Não foi pensado, mas é óbvio que os clientes da Nath podem, em algum momento, só contratar o Ederson Lima e o André de Paula, né, gente? Com certeza, eu ia comentar isso agora, porque esse ecossistema, né? Se você fala nisso agora, é isso aí. Se alguém tem uma solução para melhorar o processo, é isso aí, a gente quer saber, né? Essa troca é importantíssima. E principalmente o setor de tecnologia. Se o setor de tecnologia não trouxer inovação, possibilidades, qual é o setor que vai trazer, né? É muito difícil você inovar. A inovação, eu sempre digo, né? É você fazer o básico bem feito, pensando um pouco diferente do que estava sendo feito antes. Então, se você faz o básico bem feito, você vai conseguir atingir resultados verdadeiros, né? Não existe fórmula mágica, não existe a varinha do Harry Potter, né? Nath, posso só fazer um adendo nisso que você está colocando? Por favor, claro. A OCDE, né, a Organização para Crescimento Econômico Mundial, ela coloca que o Data Driven Innovation, né, já que a gente está emendando disso, hoje é um dos grandes pilares para o crescimento da economia analítica, né? Então, ou seja, tudo aquilo que o Ederson está fazendo, que a sua empresa está ajudando as empresas a arrumar, passa por esse conhecimento analítico, que é o que está movendo a economia, né? Só para fazer esse link aí com a inovação. A inovação passa por descoberta, por análise exploratória, para otimizar processo, descobrir oportunidades, né? E eu sempre fui fã de tecnologia. E isso sempre ajudou. Não interessa a simplicidade do projeto. Se você pegar só um Instagram hoje, né? Você tem... foi uma inovação no campo do marketing e comercial também, se você for analisar. Hoje você não precisa mais depender da Rede Globo para se divulgar. Você tem uma ferramenta gratuita que você pode gastar dinheiro nela ou não, né? Então, você saber explorar o que existe de possibilidades, com certeza é um grande diferencial. Durante a pandemia, muitas empresas se sustentaram com o Instagram. Elas se reinventaram no Instagram. Tô mentindo? Tô exagerando? Não, né? Você falou dos restaurantes, né? O pessoal que fez delivery, que de repente não podia mais receber. A maioria do segmento de eventos sobreviveu com o Instagram, essa é a grande verdade. E é gratuito, todo mundo tem. Por mais que seja para olhar memes e dar risada, todo mundo tem. E todo mundo recebe o anúncio, né? Então, voltando ao gancho, o David queria falar... Não, o David. Você quer falar alguma coisa, David? Cadê você aí? Oi, Natália, tem uma pergunta aqui. Trazendo esse seu conhecimento aí para o mundo das pequenas e médias e das startups, e com uma mentalidade um pouco mais preventiva, né? Gostaria de saber em que estágio do crescimento de uma empresa você recomenda a contratação de um profissional que tem esse perfil, esse olhar financeiro, investigativo e planejador, né? Então, que tipo de profissional você recomenda, além daquele contador externo que a grande maioria das pequenas e médias tem? Eu vou... Não é querer puxar a sardinha para o nosso lado, tá? Mas eu não faria nenhum negócio sem pedir opinião para quem está, no mínimo, no meio, ou quem tenha informações de mercado para dizer para você. Você vai fazer um negócio que tem espaço no mercado, ou, olha... Conheço algumas pessoas que foram por esse caminho, ele é um pouco tortuoso. Talvez se você fosse pelo caminho um pouquinho diferente, seu resultado seria outro. Então eu faria isso na idealização do projeto já. Por quê? Primeiro, a nossa empresa que faz gestão de outras empresas, ela começou como um BPO financeiro. Porque os clientes começaram a nos pedir, poxa, eu não tenho volume para pagar alguém de financeiro, vocês não fazem isso para mim? Então, as coisas começam assim, você sanar uma dor que a empresa tem ou que o cliente tem e dessa dor negócios vão surgindo. Então, de repente, o seu projeto, se você pensar ele com opiniões externas, você fazer uma pesquisa de mercado, identificar, porque
empresas que solucionam problemas vão ser as grandes empresas daqui para frente, porque os solucionadores de problemas, eles estão cada vez mais raros, né? A gente já vive um apagão de mão de obra e de pessoas pensantes. Então, peça opinião. Eu costumo conversar com todo mundo que me pede conselho e nunca cobrei por isso. Por quê? Não que a gente saiba tudo, longe disso, mas alguns mercados a gente já entende um pouco a dinâmica, as regiões. Então, né, qual vai ser o tipo de atuação? Por exemplo, tem segmentos que nós ajudamos alguns pioneirismos muito legais de levar para o mundo digital, ajudar, você imaginava anos atrás uma farmácia vendendo na internet, né? Você imaginava uma autopeças vendendo peça hoje para receber na sua casa amanhã? Então, opinião a gente deve ouvir, não quer dizer que você vai ter que fazer aquilo que estão te falando, tá? Mas eu ouviria já, eu não esperaria. O momento certo, ele não existe, né? Geralmente, a gente só é procurado quando algo já é visto de errado. E esse é o grande problema. Quando essa cabeça começar a mudar do brasileiro e falar, não, antes de eu ter o problema, eu vou procurar orientação, é muito mais fácil você pular pelo problema sem sentir a dor, né? Não é que você não vai ter problema, isso não existe, né? Por exemplo, vamos falar de pandemia. A gente ainda tem falta de insumos no mundo. E a pandemia já acabou, já tem um tempo. Não estabilizou ainda alguns insumos, né? O mercado automobilístico, ele vem sofrendo agora metamorfose, né? Indo para os híbridos, elétricos. Por que isso não aconteceu antes? A gente já sabia que a gasolina seria cada vez mais escassa, né? Então, pensar em conjunto com certeza vai te poupar muitas dores. E negócios, quando eles começam certo, né? A tendência de eles alçarem voo é muito maior. Voltando para o nosso assunto principal, inovação, né? Queria puxar 3 tópicos. Acho que eu te respondi, né, David? Quero puxar 3 tópicos para falar de inovação aqui, para a gente finalizar. Inovação na inteligência tributária, tá? Inovação na inteligência comercial e inovação em marketing, tá? Não sou da área de marketing, não sou, apesar de eu adorar, né? Não é minha área, só que se não tiver todas essas pontas pensando em inovação, com certeza não interessa a empresa. Ela precisa, né? Por isso que pessoas muito técnicas, às vezes seus negócios não dão certo, porque às vezes elas não são comerciais, às vezes elas não sabem como vender o seu produto, como expor, como fazer com que o seu produto está no mercado, né? O Ederson, você é um desenvolvedor. Você tem uma pessoa por trás fazendo a área comercial para você? Como é que funciona a tua estrutura? A gente abriu o mercado agora no começo do ano, faz 4 anos que a gente desenvolveu toda a plataforma, mas para abrir o mercado a gente contratou uma startup de Floripa, ali, uma consultoria da parte comercial que está implementando um sistema bacana para a gente, entendeu? A gente procurou isso no mercado. Tá vendo? Ele já começou com inovação. Já começou certo, já procurou alguém que entende de uma coisa que para ele não faz sentido ele dedicar o tempo dele, né? Então, essas pessoas que vão ficar como especialistas em alguns segmentos, em algumas situações, vai ser cada vez mais frequente. E um precisa do outro. Por isso que startup foi uma coisa que explodiu. Porque foi o jeito que as pessoas encontraram de se empurrar para frente, né? Fala, Fernando. Nath, é engraçado você ter falado, né? Inovação em tributação, em marketing, e a molecada aí da tecnologia, que a gente apoia e com que a gente trabalha, poderia só responder a um comentário desse assim, pô, você está de brincadeira, isso não é inovação. Isso é inovação. E eu sempre falo que um copo de vidro sempre vai ser um copo de vidro, mas esse copo ele pode ser feito mais rápido, pagando menos impostos, com menos insumo,
gerando mais receita e aumentando o lucro e diminuindo os custos. Tem muita inovação nisso, né? E falando em inovação, eu queria chamar aqui ao palco agora nossa querida membro advogada Maiara de Joinville, que fala sobre governança tributária. Doutora Maiara, só como você tem visto aí a implementação de governança tributária com viés de inovação? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo. Fernando, o que eu tenho percebido é que quando as empresas elas fazem uso da tecnologia, justamente nesse ponto, que é um ponto delicado nas empresas, que é unir as obrigações tributárias das esferas federal, municipal, ou seja, agregando com a tecnologia, elas têm um grande ganho. Até porque não existe hoje governança tributária sem a tecnologia, né? As empresas estão aí, o fisco está totalmente na tecnologia, então as informações estão sendo muito cruzadas. Eu observo na governança que quanto mais aceita e mais implementada nas empresas, ela tem uma forte eficiência operacional, tanto no aumento da produtividade, né, com o cruzamento das obrigações tributárias, quanto também a redução de custo para as empresas, seja do trabalho dos colaboradores ou mesmo do cruzamento das informações. Maiara, uma pergunta. Posso interromper, Fernando? Desculpa. Pode. Tá, Maiara, você atua com plataformas para fazer essa governança que você fornece para os clientes, ou você faz serviço de BPO lá para fazer essa governança tributária? Isso. Hoje eu trabalho para uma empresa que tem esse sistema contratado já com empresas de tecnologia para o cruzamento das informações, sabe? Muito bom. Eu trabalho com o Olha, conhecimento da tecnologia, mais com análise dos dados mesmo. Eu, como maestro, trouxe mais uma aqui para o palco que vai poder atender as clientes da Natália. Segue aí, Natália. Isso aí. Isso é importantíssimo, né? A Maiara sabe muito bem a dificuldade que as empresas enfrentam por conta disso, né? Desde um restaurante que não sabe que bebida não tributa PIS e COFINS porque é monofásico, mesmo no Simples Nacional, até o grande que você pega lá, ainda não excluindo ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, vai longe a conversa, vai longe. A parte tributária é uma dor em todas as empresas, mesmo nas grandes, tá? E se de fato você não aproveitar todas essas oportunidades, você pega uma empresa que às vezes está devendo 5, 10 milhões, só que de repente ela tem 15 de crédito tributário, né? Isso não muda o jogo? Muda totalmente, né? Ou você pega uma situação com perdão de multas e juros de até 90%, como aconteceram agora recentemente. Você pega uma empresa aí que estava devendo 300 milhões, 100 milhões, essa dívida baixa, às vezes para 20, você acha mais 10 de crédito, como que você não resolve uma situação dessa, né? Então, é mirabolante? Sim. É difícil? Nath, eu tenho uma... Pode falar. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu não sei se está picotando. Está me escutando bem? Sim, aham. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui para a nossa querida embaixadora Selma Fraga, que está aqui conosco, Selminha. A Selma vai estar recebendo vocês todos no Fernando. Brasil. A Selma, gente, é diretora de inovação da Prefeitura de Gravataí, um trabalho totalmente disruptivo na iniciativa pública. Selma, você vê uma preocupação na iniciativa pública dessa inovação do tributário, de levar esse conhecimento para o cidadão na ponta, para que ele para que ele pague menos e pague mais? Quem paga menos só paga mais. Essa é a grande realidade. Você vê isso acontecendo na prática? E vocês têm conseguido isso acontecer em Gravataí? Boa noite a todos. Desculpa o atraso, eu estava numa reunião do município. Então, Natália, eu estava te ouvindo aqui. Gravataí tem traduzido ou fazendo
débitos tributários ou dívidas tributárias abatendo e gerando modelos de negócios novos no setor público. Por exemplo, uma empresa que tem uma dívida de tributos muito grande, ela acolhe uma escola, ela acolhe uma praça, e aí a prefeitura minimiza a dor dela e traz melhorias para o munícipe ou para o setor público, tá? Que fantástico! E está bem legal aqui, a gente está trabalhando, a secretaria foi criada recentemente, ela completou 3 anos agora, dia 4 de janeiro, e eu estou secretária, e eu tive que estruturar a secretaria do zero, desde o primeiro ofício, o primeiro e-mail, tudo, né, tudo do zero, e sem equipe, né, quando eu perguntei para o meu prefeito qual era a minha equipe, e se eu podia escolher, ele disse não, né, porque eu concorri antes a vereadora, eu trabalho na área de TI há 45 anos, e eu trabalhei os 20 últimos anos em infraestrutura, te ouvia com muita atenção, e quando a empresa te traz para fazer um projeto de um ex-técnico, e aí ela diz assim, resolve isso aqui, e se tu não fizer um projeto, tu vai pegar uma bronca para ti que não era tua, então eu sempre trabalhei, vamos colocar tudo certinho para andar. E aí eu, tendo a minha experiência na academia, na iniciativa privada e no setor público, então eu consegui, e mais uma associação que a gente faz um trabalho social aqui em Gravataí, na área de TI, então eu aí reúno as 4 hélices, né, e pude trazer isso para a secretaria. Então, quando nós chegamos ali, o que eu vou construir se eu não tenho equipe, né? Aí eu busquei uma consultoria do Paulo Ardeng, que é a Wise Innovation, que é uma startup Gov, que surgiu a partir da minha dor, de como ter braços, cabeças pensantes, né, para essa área, para escrever PPA, LDO, toda essa história para construir uma secretaria. Então, o Paulo, por já ter tido uma experiência na área de inovação de governo, ele veio me ajudar a escrever a secretaria, mão na massa mesmo, e nós colocamos em pé em menos de 6 meses essa secretaria. Então, nós temos incentivos fiscais, nós temos ainda, trabalhando muito na desburocratização, porque meus colegas são analógicos, eu sou digital, eu tenho 63 anos, então meu giro é de 360, e aí eu não consigo passar ali, virar chave, mas a gente está indo. E aí, Fernando, respondendo a isso tudo, eu pensei, como que eu faço para quebrar essa barreira do analógico, porque a dor está chegando. Nós somos a 4ª economia do Estado, o 5º município mais populoso, bem conectado, bem centralizado, porém, a nossa receita de ICMS vem da General Motors, 50%, 60%, né? A planta mais moderna deles está em Gravataí, mas nós somos dependentes hoje da GM, de forma de arrecadação. Então, o governo criou essa secretaria para desenvolver novos modelos de negócio. Nós temos um programa Startup Gravataí, que está no 4º ciclo de pré-aceleração, com 40 startups, 10 incubadas, 20 indo programado Summit, e aí vai um cenário muito legal. E aí eu pensei, como é que eu quebro esse gelo com meus colegas? Então, nós instalamos um laboratório de inteligência de dados, trazendo os bolsistas da URGS para dentro e as doutoras, aí eu tenho braços e penso qualificado, e nós estamos trazendo analytics para dentro da secretaria e cruzando dados. Incrível os resultados que a gente apresentou em 15 dias para o secretário de Desenvolvimento Econômico. Chega a arrepiar. Agora eu vou preparar o prefeito, que ele vai ser speaker no Salt Summit, e a fala dele vai ser o que a gente está fazendo na Prefeitura de Gravataí. Somos uma startup, uma secretaria startup, com 2 técnicos, uma consultoria, e de tanto tentar, agora eu consegui um secretário adjunto técnico, porque eu preciso respirar e tirar férias de 15 dias, e aí agora vem o cara, estou preparando ele para segurar as pontas, e nós estamos mandando ver, os digitais estão tomando conta, e o pensamento computacional está ganhando mercado, sim, inclusive no setor público, mas é um desafio diário, e eu estou ali, não arredo o pé enquanto eu não fecho o ciclo. Não para. É isso, Fernando. Dá para fazer, a gente está fazendo aqui. Você é um trator, Selma. Parabéns, você vai salvar a vida de muitas empresas com a iniciativa que vocês estão criando. Você vai manter muitas empresas que talvez não teriam mais salvação com isso. Virei sua fã. Muito legal. Selma. Virei sua fã. Obrigada. Que mais prefeituras e mais entes públicos tenham essa visão. Porque, infelizmente, no Brasil, só as grandes acabam tendo esse tipo de relacionamento. Vocês vão mudar o jogo. E eu só digo assim, cara, quem não mudar o pensamento, os algoritmos vão invadir vocês. Preparem-se. E aí a gente vai tocando, meio assim, como eu sou velhinha, o pessoal diz, deixa ela fazer, né? Velhinha, coitadinha, sexagenária, mas a gente vai indo, tá avançando, tá bem legal mesmo o que está acontecendo aqui.
Selma, Vamos lá. olha, eu vou votar em você para presidente. Nath, Nath, você viu que eu falo tanto e quero tanto que os membros contribuem, porque eu conheço aqui um a um. O pessoal não sabe, mas eu hackeio o sistema de todo mundo. Tá? Eu sei quem eu chamo só como maestro e tal. E quem vem falar com a gente acaba tendo pouco tempo para falar, né? Mas sempre entregando muito conteúdo. Eu vou pedir, em função do tempo aqui, eu vou pedir para você se encaminhar para o seu fechamento e depois eu vou ler a nossa cartinha do Momento Carta Bora Fazer. Pode ir. Natália? Oi, estão me ouvindo? Acho que caiu aqui o sinal. Pode seguir. Tinha alguém que estava tentando falar ali, acho que a pessoa caiu. Posso seguir aqui, gente? Pode seguir para o nosso fechamento. Pode seguir, Nath. Acho que está derrubando todo mundo, tá, Fernando? A conexão. Será que é o horário? Pode ser. Bom, vamos... Não deveria, Fernando. Vai lá, vai lá. Mesmo que caiu. Tá, vai lá, Nath. Tá bom, vamos lá. Então, para a gente finalizar, tá? Eu vou puxar uma fala aqui, e depois eu vou mandá-la para vocês, tá? Recuperar a empresa, o turnaround, ele passa obrigatoriamente, tá? Por olhar onde a inovação ficou de lado, tá? Essa é a frase que eu quero que vocês guardem para vocês. Isso pode acontecer nos processos, nos produtos, na gestão, no atendimento, em todos os lugares. Para que o turnaround exista, tá? Guardem isso, é preciso consciência de que o problema não é o dinheiro. E trabalhar em cima das causas dos problemas. Muito obrigado a todos, gente. Uma boa noite a todos. Foi uma noite com certeza fantástica, mais de aprendizado e de conhecer pessoas formidáveis. E estou à disposição, se alguém quiser fazer ainda alguma pergunta. O Sérgio Dias quer fazer uma pergunta. Vai lá, Serginho, manda brasa, querido. Você abre o seu áudio, Sérgio? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu só queria fazer, em cima do fechamento da Natália, falar o seguinte. Basicamente, a coisa começa porque se trata mal o problema raiz. A identificação do problema raiz é que é o grande problema. Porque muita gente, muitas empresas, eu sei porque eu sou consultor de empresa, a Selma disse que ela é sexagenária, eu sou octogenário. Eu tenho 82 anos, trabalho há mais de 50, trabalhei no primeiro computador que veio para o Brasil com 18 anos, em 1960. Então, a minha vida foi na área de TI, depois eu me bandiei para a área de empreendedorismo e gestão. Bom, então, eu vejo o seguinte, quando você pega uma empresa e vai analisar, vai fazer algum trabalho, eu trabalho como consultor do Sebrae, já atendi milhares de empresas, eu vejo, inicialmente, a falta de foco no problema raiz. Então, muita gente começa a tratar, por exemplo, como a Natália falou, a falta de dinheiro. A falta de dinheiro não é um problema, ela é consequência de um problema, que é um problema que está lá atrás. Então, tem que usar aquela regra dos 5 porquês para chegar no problema raiz. Esse é o primeiro caso. O consultor, ele mais do que um consultor, ele tem que ser um psicólogo, porque muitas vezes o problema está na cabeça do empresário que não vê as coisas ou não quer aceitar as coisas. E acaba, muitas empresas, sofrendo por concentração de receita. Isso foi falado aí. A empresa, a própria Selma falou, que a prefeitura vive em função de uma empresa que recolhe o maior imposto. Então, é aquele negócio de botar todos os ovos no mesmo cesto. Eu já trabalhei com empresas que eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, quero ver a sua carteira de clientes. 90% estava em cima de um cliente. Na hora que você perder esse cliente, você fecha a empresa. Vamos pulverizar. E eles não quiseram pulverizar e acabou fechando a empresa que eles perderam o principal cliente. Outra coisa é a capacidade de adaptação da empresa. Diante de uma crise, você tem que encontrar o melhor caminho para sair.
Isso tudo precede a você entrar na inovação, porque enquanto você não tem um empresário consciente, que sabe tratar o problema raiz, que tem uma capacidade de adaptação, ele não vai conseguir implementar nada inovador, porque ele não consegue ver a inovação como solução. Então, essa para mim é que é a grande questão. Tudo começa na identificação do problema raiz dentro da empresa. E a partir daí a gente vai começando a encontrar os caminhos. Com relação à inovação, eu tenho um exemplo que eu uso muito nas minhas palestras, que é de uma padaria em Jericoacoara, que funcionava durante o dia, servia o pãozinho lá para as pousadas, e para os pescadores, os habitantes da cidade, ficava literalmente as moscas o dia inteiro. E essa padaria, o dono percebeu que o pessoal que vai lá, a maior parte era turista. Então, qual é o problema dele? Os clientes não estavam na hora que ele estava aberto. O que ele fez? A padaria passou a abrir de meia-noite às 6 da manhã. E hoje a padaria é um restaurante, ela cresceu. Então, e o que ele investiu na inovação? Nada, ele simplesmente mudou o horário da padaria. Então, tem certas coisas que você pode chegar na inovação na hora que você identifica qual é o problema raiz. E a partir daí você começa a ter soluções e ter caminhos para fazer isso. Agora, é preciso que o empresário, e aí também o consultor é um pouco psicólogo, ele tem que conseguir levar esse empresário a criar a sua capacidade de adaptação às novas regras, às novas regras do mercado, ao que está surgindo, a nova tecnologia, os novos hábitos do cliente. Ô, Sérgio, então, foi, sim. Você sabe que agora começou a surgir uma onda de empresários que tiveram a consciência de que é melhor eles se afastarem da gestão das suas empresas, tá? Também. Isso é um fato que começou a acontecer, olha, de uns 2 anos para cá. E isso vem nos surpreendendo cada vez mais, porque as pessoas começaram a ver que, de repente, é melhor elas se afastarem, contratarem uma gestão profissional. Foi daí aquilo que eu falei, né, da brincadeira. Começou com o BPO, que virou uma empresa de gestão, que faz gestão compartilhada de vários negócios hoje. Então é mais ou menos isso. As pessoas elas estão começando a entender isso, tá? Perfeito. Isso é uma capacidade de adaptação. Isso. Ele perceber que ele que atrapalha. E talvez ele olhando de fora, ele veja melhor. E vai fazer outros negócios, né? O cara Também. vai ser muito mais rentável para ele mesmo, né? Vai cuidar da empresa para fora. Isso. Da parte social da empresa, de fazer o marketing dele para fora, a parte social da empresa, que é preciso. Às vezes ele tem um network enorme. Então, geralmente o salário dele fica maior nesse modelo, né? Ele pode ficar no conselho. Eu tenho muitos exemplos desses. Que você tirar o empresário principal, resolve o problema da empresa. Na grande maioria dos casos, é isso aí. Vamos lá. Nath, obrigado. Sérgio, só fico feliz de ver como a sua experiência contribui aqui para o nosso conhecimento. A contribuição do Serginho aqui é o próprio espírito e DNA que fez o meu coração trazer o Clube Bora Fazer à vida. Obrigado, Serginho. Eu vou encerrar aqui, quem já me viu aqui falando, sabe que eu sempre encerro com o momento Carta Bora Fazer. Eu peço para os meus seguidores escreverem para mim no borafazercast@gmail.com um relato com o tema Como o lema Bora Fazer mudou a sua vida. E eu vou ler aqui a carta do Thiago Lopes, CEO e fundador da American Insight Escola de Inglês. Tá? Ele fala o seguinte: o lema do Seabra me contagiou em 2019, quando tive a oportunidade de conhecê-lo participando do reality show Planeta Startup. Desde então, Bora Fazer fez parte da minha vida, onde pude transformar muito planejamento em poder de execução. Muitos empreendedores falham nessa parte de execução e ficam no eterno quase. Esse lema vai de encontro a uma outra verdade: feito é melhor do que perfeito. Não tem como atingir resultados sem operação, sem execução. Logo, seja na hora de contratar alguém, desenvolver um novo produto ou serviço, pivotar o negócio, o modelo de negócio, expandir a operação para outras vertentes ou inovar em qualquer faceta. Não tem outro jeito. Bora fazer. Gostaria de destacar uma experiência pessoal que tive com isso. Quando saí do Planeta Startup, ele foi meu mentorado lá. Fui metralhado porque eu terceirizava algo que era core do meu business, a minha tecnologia. Desde então, minha missão primária foi encontrar alguém
de tecnologia para tocar essa frente dentro de casa. Entendi também que eu não poderia perder o timing dessa missão, ou seja, bora fazer mesmo. Uma outra experiência que tive foi no desenvolvimento de solução. Pivotamos o negócio no meio da pandemia e não tínhamos muita opção. Ou era tentar ou afundar. Ou seja, entendo que o Bora Fazer é uma mentalidade, uma cultura, um estilo de vida que desenvolvemos em nós mesmos e na companhia para que possamos tirar projetos do papel e realizarmos o mais rápido e da melhor forma possível. Sem essa mentalidade, com certeza eu teria morrido na praia. Com amor, with love, Thiago Lopes. Tiagão, obrigado, querido. Gente, esse é o Bora Fazer do Dia, o nosso Thiago Lopes. Agradeço a presença da Natália Schmidt, a participação de todos os meus queridos membros, embaixadores, advogados, contadores, empreendedores e, além de tudo, curiosos e inquietos com a vida e com o mover que nos faz ser cada vez mais ser humano. Obrigado, gente, por participarem do Bora Fazer Talks, #04. Quinta-feira tem o Bora Fazer Meetup, tem South Summit em Porto Alegre e sábado encontro aqui em São Paulo. Gente, obrigado a todos, fiquem com Deus. Valeu, grande abraço, pessoal. Valeu. Boa noite, até mais, pessoal. A gente podia fazer no final um fotão legal, Fernando, com todo mundo, ligando a câmera. Quem tiver aí, abre a câmera ainda. Quem está por aí? Legal. Gabi Dias, não tinha visto você, Gabi. Tudo bem? Bom te ver aqui. Marco Zuda, Daiane Costa, Rômulo, Dalex. Vamos tirando o print aí. Isso aí, gente. Obrigado, hein? Quinta-feira quero ver vocês todos no Meetup. Quem estiver em São Paulo e região, a gente se vê sábado e tem um presente para vocês, tá bom? Vão lá no sábado e quinta-feira a gente se vê. Valeu, gente. Abraço. Obrigado. Obrigado, Nath. Obrigado, querida. Valesca, se você for no sábado, nossa galera vai estar lá. Fala, Dieter. Vamos que vamos. Você já fechou a gravação, né? Você pode acabar a gravação. Agora. Viu, Valesca? Se você for no South Summit,